Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje o tema é bem interessante. Todos os temas são legais, são bacanas e nós temos recebido aí vários feedbacks em relação às entrevistas, na maioria das vezes feedbacks positivos, algumas críticas logicamente construtivas, mas esse tema em específico eu tenho um carinho, porque trata de marketing, né? que é a minha área, que é uma área que eu gosto bastante, e especificamente marketing sensorial. E para isso, nós convidamos hoje o professor Edson de Souza Lima. Obrigado pela presença, professor. Obrigado a você, professor. Que bom. Obrigado pelo convite. O Edson, que trabalha com marketing sensorial, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, como ele vem atuando no mercado aqui em Curitiba, alguns cases, nós vamos falar bastante sobre isso. Embaixo da tela sempre aparece para você os contatos. Então, no decorrer da entrevista, você pode anotar o site, que é o www.tendenciamercado.com.br. É o site do programa, né, onde você localiza ali todos os programas. Você também pode entrar em contato via Twitter, que é o Twitter @AquilesJúnior e o @VagasLegais. São duas fontes aí para nós termos um relacionamento mais afinadinho. E também o site do professor Edson, que é o biomist.com.br. Também embaixo da sua tela vai aparecer nesse momento e no decorrer da entrevista ele vai aparecendinho aí para você e acessar e tendo ideia do que se trata. Tá? Bom, mas vamos lá. O professor Edson ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná e MBA Estratégico em Vendas pela Universidade de Vendas do Brasil. Professor, vamos começar e já ir direto ao assunto. O que é o tal do marketing sensorial que está todo mundo comentando? Professor Aquiles, o marketing sensorial é qualquer tipo de estratégia em que você utilize uma série de recursos para estimular de fato os sentidos do seu cliente. Então, por exemplo, desde quando eu estimulo o olfato do cliente, a visão dele, música, qualquer tipo de sentido de fato sensorial, qualquer técnica que use os 5 sentidos do indivíduo para aumentar as vendas é considerado uma estratégia de marketing sensorial. Tá? Então, algumas situações, como normalmente a gente acaba encontrando isso dentro do varejo principalmente. Desde aquela coisa de você passar dentro de uma loja, sente um cheiro de uma marca e acaba entrando dentro da loja ou ficando mais tempo, isso é um exemplo de marketing olfativo. Existe uma série de outros estímulos que a gente pode causar no ponto de venda. Por exemplo, colocar a música ambiente. Hoje a gente já percebe, através de uma série de estudos, que de acordo com o tipo de música que você vai colocar, de acordo com a extensão de onda que a música vai ter dentro do ponto de venda, você pode deixar seu cliente mais acelerado, mais agitado e estimular uma venda de impulso, ou mais calmo, caso sua venda seja mais consultiva, caso você precise de mais tempo para trabalhar com o seu cliente. Todos esses recursos que você constrói dentro de uma atmosfera de vendas, estimulando os sentidos do seu cliente, é uma estratégia de marketing sensorial e esse que é o centro do nosso trabalho. Muito bacana, Edson. Assim, quando nós falamos de marketing então é mercado em ação, entender e atender as necessidades do consumidor, esse é o conceito básico. E nós percebemos então que esse mercado super competitivo, ele exige muitas vezes alguns diferenciais, os chamados diferenciais competitivos. Então, o marketing olfativo seria, marketing sensorial, que tem o marketing olfativo, uma das características, nós vamos falar na sequência, mas o marketing sensorial ele seria um diferencial. Qual é o momento em que a empresa ou o varejo percebe que isso é necessário? Ou isso é somente para as grandes marcas? O pequeno varejista consegue fazer isso? Como é que funciona? Consegue. A base, o começo desse raciocínio de marketing sensorial, professor, vem lá desde de Kotler, lá atrás, de começo da década de 70, quando ele começa a criar a proposta de uma atmosfera de loja. Então isso é o comecinho, de fato, de falar de onde vem o marketing sensorial. Mas esse tipo de estímulo não é só para grande não, tá? Qualquer tipo de estímulo sensorial que você construa dentro do ponto de venda, ele cabe muito bem na estratégia, não precisa ser só um grande e vai utilizar. Na verdade, a gente analisa e percebe que esse tipo de recurso é muito mais uma questão de carinho, de cuidado, de atenção no ponto de venda, entendendo qual que é o ritual de compra do nosso cliente, para daí sim construir estratégia. Não é um tipo de estratégia que necessariamente vai envolver custos monstruosos, não é por isso. É uma estratégia bem tranquila de ser utilizada. Ela é muito mais baseada de entender como que é o ritual de compra do cliente, para você entender como que você vai impactar melhor a experiência de consumo dele, e assim você constrói ela. Mas ela cabe no bolso bem tranquilamente. Para você ter uma ideia, professor, falando de marketing olfativo, que é um dos nossos core business aqui em Curitiba,
O mercado curitibano, 82% da nossa carteira do cliente, 85%, gasta no máximo R$140 mensais com a aromatização do ponto de venda deles. Então, uma estratégia super em conta, super barata. E tem um retorno bacana. Tem. Pesquisas falam de retorno de, em média, 20% de aumento de vendas. A gente tem alguns casos, como Copenhagen, por exemplo, que a gente conseguiu aumentar na Páscoa de 2005 as vendas deles em 37%. Então, nossa, paga e sobra. Enormes. Exatamente. É um investimento. Porque marketing, na verdade, não é gasto, é investimento, é sempre esse pensamento. Eu estava pensando aqui, o professor falou do marketing sensorial, olfativo, a gente mencionou. Existe, então, um marketing sensorial natural, que são as feiras. Sim. Se nós pensarmos, né? Você vai numa feira, aqui em Curitiba tem uma característica, sábado, lá no JuVV, no domingo, no Largo da Ordem, as feiras de bairros. Você está numa feira, você tem aquela aromatização, né? Aquela coisa, aquele ambiente, aquela atmosfera que acaba influenciando, né? Sim. Muitas vezes, se não ficou claro para você, quando você vai na feirinha ali da 25 de março, domingo de manhã, por exemplo, na Mercedes, eu gosto muito, 29 de março na praça, às vezes você nem quer comer o pastel, mas tem aquele cheirinho de pastel, aquilo convida também a consumir outros tipos de produtos, a laranjinha que eles vendem, que é uma característica, lá, o café com leite, que seja, mas é nesse sentido. Então nós observamos então, o marketing sensorial como um investimento com baixo custo, alto retorno, é um diferencial em relação aos concorrentes. Qual que é a origem? Existe uma origem disso tudo? Foi criação de vocês? Veio de fora? Você mencionou que Kotler já mencionava sobre isso. De onde surgiu efetivamente? Nos Estados Unidos, na Inglaterra? Como é que funciona isso? Até voltando nesse caso que você comentou de feira ali, um exemplo muito prático que a gente vê que funciona o marketing olfativo é o pipoqueiro que ele acaba fritando ali um baconzinho, deu 6 horas da tarde, ele faz algum material assim para deixar aquele cheiro forte de pipoca no ar e você acabar estimulando as vendas. Então, não é sempre. De ônibus, geralmente. Exatamente. Então, é uma estratégia super simples que adapta de verdade. A gente vê hoje um centro muito forte de estudo de marketing sensorial vindo dos Estados Unidos, por teoria de consumo, né? Eles são muito bons nessa linha, tem muito estudo que vem dessa área, então a grande maioria dos materiais hoje vem dos Estados Unidos mesmo, tá? No Brasil, nós somos os pioneiros em trazer a proposta de marketing olfativo. Então, olhando só para esse segmento, que é o do olfato, a gente trouxe foi a primeira empresa a trabalhar comercialmente com esse termo no país. Mas, assim, desde a década de 70, a gente já tem ensaios sobre marketing sensorial, de fato, sobre o cuidado com a atmosfera. Desde a década de 60, por exemplo, Nike, principalmente, ela financia uma série de institutos de pesquisa dentro desse conceito de experiência no ponto de venda. Então, a grande maioria desse trabalho que a gente tem de literatura hoje surge ali na década de 60 e 70 dentro dos Estados Unidos. No Brasil, começa a chegar em torno de 15 anos atrás. Se nós levarmos em consideração que o conceito de marketing chegou no Brasil por volta da década de 50, 60, é algo bem novo, né? Nós falamos de 10, 15 anos, foi ali, como diria o Vanucci, né? É logo ali, né? Mas, enfim, churrascaria, por exemplo, um exemplo que eu lembrei também, às vezes está passando, né, de carro, um lugar você sente o cheirinho da churrascaria, você nem estava com vontade de ir na churrascaria para os carnívoros de plantão aí, mas você tem esse desejo, essa coisa bem bacana. Então, ao entrar no shopping, por exemplo, possivelmente o shopping já tem um tipo de serviço como esse, né? Nós percebemos a climatização, que é muito importante. Um dia que está muito frio, você entra no shopping, está mais calmo. Ou esses dias de calor que fizeram aí nos últimos verões, quando você entra no shopping, tem aquela sensação, né? Automaticamente você fica mais tempo no shopping e se tiver uma sensação interessante, acaba consumindo mais. Isso. Aí isso influencia a compra por impulso. Isso também. Ou você pode fazer o cliente ficar mais tempo ou fazer ele ficar menos tempo, de acordo com a tua estratégia. Falando sobre aquele caso da churrascaria que você comentou, professor, não é só o olfato, tá? Quando a gente entra em uma churrascaria, e eu tenho um depoimento de uma empresa nossa aqui de Curitiba super legal, que é a Churrascaria KF. O proprietário lá, o Edson, ele sabe até o tipo de tecido que ele coloca na mesa, de acordo com a textura que ele vai ter. Porque se você chega dentro de uma churrascaria e você vê aquele pano com bolinha, assim, de estar mal lavado, ou ele passa uma aparência que de alguma maneira ele está meio sujo, aquilo passa uma emoção, uma sensação de que o ambiente não está bem cuidado. E é um restaurante, né? Então, esse tipo de cuidado
Outro cuidado que ele toma também, a altura de mesa, de cadeira, se a cadeira vai ser confortável, o espaço entre as mesas, se você consegue passar com facilidade de uma mesa para outra, o som do ambiente, o tipo de iluminação, se é uma iluminação mais clara ou mais opaca, mais amarela, mais quente, é o tipo de cuidado que em churrascaria normalmente a gente encontra, pelo menos as melhores, né? Não tem coisa mais chata você estar na churrascaria e o cidadão passar lá com o negócio pingando, empurrando. Então, assim, é um cuidado que... Quem vai pensar nisso? É o proprietário com esse diferencial competitivo, né? Muitas vezes você nem sabe por que você não volta em um estabelecimento. Um detalhe como esse, você está com a tua esposa numa churrascaria como essa, que não é barata, mas é boa, né? Uma boa qualidade, não é tão popular assim. E imagina, cai uma gordura no vestido dela, ou no teu blazer, na tua roupa, que você voltou do casamento, voltou do batizado, né? Então, às vezes, um detalhezinho bobo, que é a sensação que acaba gerando, e automaticamente essa pessoa que teoricamente foi maltratada, né? Ninguém maltratou, mas é uma sensação, ela acaba repassando, de repente, essa informação e queimando a marca. Né? Exatamente. A gente toma uma série de cuidados. Falando de churrascaria ainda, aquela coisa de almoço de final de semana, que você vai para um restaurante e você fica lá na fila 1h30, 2 horas, uma coisa super comum aqui em Curitiba, né? Todo o cuidado que você faz para preparar o teu cliente, para ele ser bem recebido, por mais que ele vai ficar 1h30, 2 horas na fila, é um tipo de trabalho de marketing sensorial, para você criar uma ambientação, uma experiência mais agradável, mesmo que seja uma experiência mais estressante para o cliente. E voltando para o cenário de shoppings, shopping center é um ambiente que ele é criado propositalmente para a pessoa passar muito tempo dentro dele, né? Então, alguns cuidados do tipo, para você não poder ver, por exemplo, se lá fora está de dia ou de noite, é um cuidado comum. Hoje, uma estratégia que é muito comum, a gente está fazendo bastante aqui em Curitiba, um exemplo bem interessante disso é o Pátio Batel, que a gente coloca uma aromatização no ponto de venda que, por efeito bioquímico, faça a pessoa dar uma relaxada, diminuir o nível de estresse e daí passar mais tempo dentro do ponto de venda. Música que te estimula nesse mesmo cenário a permanecer mais tempo dentro do shopping. Então, o shopping center é muito característico isso, de se criar uma experiência, isso falando de corredor, de shopping, para que o usuário fique mais tempo dentro do ambiente, né? Mas tem uma série de outras estratégias. Falando só do ponto de venda, você pode ou relaxar ou estimular o cliente. Você pode deixar ele mais acelerado. Existem fragrâncias, existem músicas, mobiliário que vai fazer a pessoa ficar mais agitada ou menos confortável e daí ela vai ter um comportamento ou outro, de acordo com o que você quer estimular no cliente. Se for um fast food, é ideal, né? Porque a ideia é que coma e desocupe, exatamente, como diria os mais antigos, desocupe o coxo, né? Assim que a vovó falava, né? Desocupe logo o lugar. Mas, enfim... Então, dentro desse conceito que você mencionou aí, eu lembrei também de um outro exemplo, você vai falando, eu vou lembrando de situações, né? Falou do shopping, esses tempos eu tive uma experiência interessantíssima, aí vai uma mídia espontânea aí para o Shopping Pátio Batel, né? O Cinépolis, né? O cinema. Então, assim, eu falo para os alunos que é um exemplo interessante da sensação, do conforto, do diferencial. Você paga um pouquinho a mais, não é tão a mais assim, e tem um diferencial de reclinar o banco. A cadeira lá, né? A poltrona. Então você assiste, você vai pro cinema e você literalmente deita. É como se fosse um banco de leito, né? Mas você deita, dá para nanar de conchinha ali, que é uma coisa maravilhosa, né? Algumas pessoas dormem, inclusive, né? Mas é maravilhosa. Então é uma sensação bacana, e o marketing sensorial. Você tem a sensação de conforto, tem serviço de garçom, aquela coisa toda, aí você vai pensar assim, poxa, mas é muito mais caro. Não, né? Eles têm parcerias com agências, com marcas de banco, né? Que tem desconto, estudante, aquela coisa toda que acaba sendo um valor até que compatível. A primeira experiência que eu tive com isso, quando eu fui, eu falei, nossa, vai ser bem caro. Não foi tanto quanto eu esperava e a sensação é de satisfação. Daí eu fico pensando, poxa, por R$10 a menos eu prefiro pagar um pouco a mais e deitar, né? Uma coisa que me chamou a atenção no cinema, nessa questão da sensação do diferencial, a pipoca, né? Geralmente nós pedimos pipoca meio a meio lá, doce e salgada. E ela veio divididinha com, né, um divisor, daí não mistura. Legal. Foi um diferencial, a criançada achando o máximo, uma coisa, né, um detalhe que acaba faz uma grande diferença. Eu tive uma reunião com a equipe do Cinépolis há um mês atrás e eles vieram com um dado que eu achei super interessante e legal de comentar, que assim, tinha passado 3 meses da abertura do Cinépolis aqui em Curitiba e eles já eram o cinema com o maior movimento na cidade. Então, é mais caro e virou o mais movimentado, porque essa questão de experiência ela é muito agradável. O que eles tentam simular naquelas celas deles é aquela coisa de ter uma experiência de dentro de casa, mas no cinema, com poltronas largas, um sofá largo, iluminação de penumbra, então é isso que é o sonho de todo cinéfilo, né? Eu amo filmes e meu sonho é ter uma sala daquela, então eu não tenho mais esse sonho.
vou lá, pago 20, 30 reais e sai mais barato do que eu fazer a minha sala. E além das salas que existem, as salas do 4D, 5D, 20D, e aguinha, e cheirinho, tem tudo, né? Isso é experiência sensorial pura, né? É. Eles montam a estrutura do cinema de um modo que você vai estimular o olfato, o tato do cliente, de acordo com o filme que está passando de fato. É super interessante, quando você pega e vê a montagem desse material, por exemplo, tá passando Era do Gelo no cinema, no 4D, eles colocam toda uma aguinha mais gelada por trás. Eu Noé, saí de lá todo. Então eles pensam de fato, eles montaram uma estrutura que ela é customizável por filme e é super fácil de replicar, né? Sensacional. Super legal. Eu destaquei alguns cases. O professor já citou alguns, tem como elencar outros para que a pessoa que está assistindo agora, o telespectador, realmente possa vivenciar isso? Claro, ele está vivenciando isso sempre. Entrou no shopping, já tem um marketing sensorial, na maioria das vezes, lógico. Mas assim, para ele poder identificar, o professor Edson falou sobre isso, aquilo, alguns exemplos específicos. Tem sim. Alguns exemplos bem fáceis de você encontrar, lojas que são bem tranquilas de a gente procurar. Aquele cheirinho de grama da Nike, por exemplo, um dado bem bacana de compartilhar com vocês. Nike é a nossa cliente já há muitos anos. E o que é legal da Nike, um dado que eu não sei se vocês sabem, é que a Nike Store, do jeito que ela foi dimensionada para o Brasil, ela não é direcionada para a pessoa que vem comprar um tênis, uma camisa de um time no final do dia. Ela foi moldada para o atleta, de fato, aquela pessoa que se veste de Nike dos pés às cabeças. Então, se vocês quiserem saber dado de telefone, algum contato de qualquer jogador de time de futebol, atleta de Curitiba, fala com o pessoal das lojas da Nike, eles sabem, é muito engraçado. Esse é o público deles. Então, qual que foi a estratégia de marketing sensorial que tem dentro dos ambientes deles? Se construiu uma atmosfera e se colocou um cheiro, principalmente, que lembra muito a sensação de grama recém-cortada. Por que dessa grama recém-cortada? Porque o atleta, a pessoa que vive do esporte, ela está muito familiarizada com isso, porque é o dia onde ela está treinando todo dia, onde ela está trabalhando todo dia. Então, a gente consegue criar uma atmosfera que ela é coerente para o público-alvo, que é o atleta. Então, Nike é um caso bem legal de compartilhar com vocês. Outro caso interessante, o cheiro de chocolate da Copenhagen, por exemplo, uma atmosfera super tranquila, a estratégia é básica, você deixa a pessoa com fome, você estimula o olfato dela e a pessoa está olhando para o produto, então ela acaba consumindo mais. Outro dado super legal que vale a pena comentar com vocês, até pela curiosidade, a gente fez o lançamento do Vectra GT no país todo, uma série de ações, e foi super bacana para a gente, porque a gente teve contato com os químicos da GM, e eles trouxeram um dado que de fato existe essa coisa de cheiro de carro novo e que cada fábrica, cada montadora de fato tem um cheiro. Então existe o cheiro de Ferrari, existe o cheiro de Mercedes, existe o cheiro de Palio e eles montam isso artificialmente. No Brasil, a gente tem uma característica que o nosso mercado, o nosso cheiro de carro novo é uma mistura de vinil e borracha. Já na Europa, esse mesmo dado dentro da GM de carro novo é uma mistura de cheiro de tinta com thinner. Então, existe regionalidade também nos carros, na experiência sensorial de um veículo, né? E aí vai, dentro de experiência, por exemplo, falar de estratégias de music branding, de identidade musical da marca. A gente tem casos como, por exemplo, a Academia Bodytech, que chegou aqui em Curitiba, que ela tem até aplicativo para que, de acordo com o tipo de treino que a pessoa vai ter, ela vai escutar e vai ter uma trilha sonora que ela vai viver uma experiência diferente. Então, você constrói um material que a pessoa vai escutar e vai ter uma experiência completamente distinta. Então, e aí vai, tem bastante coisa de case. A grande maioria deles é vinculada dentro do ponto de venda, mas existe linhas de produto. Marketing sensorial não serve só para ponto de venda, tá? Não é só para encantar o cliente. Existe uma série de casos que a gente também trabalha o marketing sensorial, às vezes como uma estratégia de endomarketing. A Natura é um case muito importante para a gente na nossa carteira de clientes, porque ela faz exatamente isso. Ela é uma indústria de cosméticos, mas ela aromatiza, ela cria toda uma experiência sensorial para os funcionários para que eles estejam mais envolvidos com proposta de marca. Então é super bacana, porque quando eles vão lançar um produto novo, eles pegam e colocam a aromatização um pouquinho antes para criar uma certa expectativa dos funcionários. Todo o ambiente deles é pensado, dos funcionários, de uma maneira tal a agradar eles, para ter toda uma questão de parques dentro, de jardins. E não é à toa que a Natura é assim, natural a gente encontrar elas entre as melhores empresas para se trabalhar, porque se criou uma atmosfera tão interessante dentro das fábricas deles que envolve o cliente de maneira muito, muito interessante. E outras estratégias, ação de promoção também, por exemplo, lançamento de
achocolatado, como capo, daí a gente coloca cheiro de chocolate, ação de Páscoa, que a gente coloca cheiro de chocolate nas paeiras de Páscoa e o chocolate e o mercado vende mais. Ações que a gente fez, por exemplo, na rede do Walmart, que a gente aromatizou a categoria laticínios com cheiro de pão e foi super interessante porque daí aumentou a venda da categoria laticínios, porque a pessoa sentia o cheiro de pão, gostava, lembrava que ia comprar o pãozinho, mas lembrava que tinha que comprar uma margarina, alguma coisa a mais, um leite, e ele acabava vendendo mais. Então aí tem bastante coisa que a gente pode utilizar. Lembrando que esse assunto, né, logicamente, ele não esgota-se aqui nesses 30 minutos. Você pode acessar o biomist.com.br e falar diretamente com o professor Edson, tirar suas dúvidas. Também pode acessar o nosso site, que é o www.tendenciamercado.com.br. Esse vídeo também fica disponível na TV Uninter, tá? Então são várias ferramentas e está no YouTube para você assistir, né? E reassistir várias vezes no caso. Professor, você falou do Music Branding, que é bem interessante. Eu lembrei também de uma outra situação. Cada um tem uma maneira de aprender. Então, quando eu estou assistindo alguma aula, sempre que o professor fala alguma coisa, eu tento associar com uma coisa que eu vivi ou observei. Eu lembrei automaticamente da minha seleção de músicas de corrida. Então, eu estou voltando à ativa e tentando dar umas corridinhas e tal, né? Diminuir um pouquinho da quilometragem, né? Do quilo, né? Mas, enfim, que é uma coisa bacana, todo mundo deveria dar corridinha, andar e tal. Mas eu lembrei automaticamente, eu tenho lá minha seleção, né? Me bato às vezes no iPhone para baixar as musiquinhas do iTunes, aquela coisa toda normal. Mas eu tenho a seleção lá, Music Run 2, mais calmas, rock, eletrônica, ou seja, depende do dia, do momento. Então, assim, clássico em AC/DC, né? AC/DC é a melhor, né, música que tem estimulante para correr. AC/DC, Metallica são ótimos. Mas, assim, são músicas que motivam. Em momento algum, na música especificamente, ele fala corra, corra, corra. Né? Ou aquela música do rock, né? Clássico, aquela música do filme do rock e tal. Mas aquela música do rock, por exemplo, ela é super estimulante para esse tipo de coisa. E é um exemplo, então, de music branding, né? Que acontece aleatoriamente. Então, eu nem sabia, estou praticando music branding. Tô chique. O que acontece por trás, professor, existe um termo em inglês que ainda não existe uma tradução em português, chamado entrainment, que ela é mais ou menos como se fosse um emparelhamento entre corpos. Um exemplo disso. Quando a criança está chorando e a mãe pega e coloca ela no colo, e daí a batida do coração dela acalma a criança e ela para de chorar, ou então quando você coloca várias mulheres no mesmo estabelecimento e o ciclo menstrual delas costuma a ir para um equilíbrio, o que está por trás disso, esse emparelhamento? A gente é formado por partícula, né? Tudo está vibrando, a gente não consegue ver, mas tudo em volta, a gente está vibrando. O que a música faz, através dessa sensação de entrainment, é que através da extensão de onda que ela tem, ela faz com que a vibração das células do corpo fiquem vibrando na mesma intensidade. Por isso que você escuta um AC/DC, por exemplo, você fica agitado, fica alegre. Ou se você escutar uma ópera mais triste, mais melódica, você vai ficar mais calmo, mais introspectivo e assim por diante. Então, quando a gente fala de uma experiência musical dentro do ponto de venda, a gente se preocupa exatamente com isso. Não é entender o gênero musical que a pessoa vai escutar, porque você pode ter um jazz rápido e um jazz lento. Você entender qual que é a extensão de onda que é mais agradável, mais coerente para o que eu quero traduzir de estratégia de marketing, e daí, através disso, você criar essa experiência. Deixar a pessoa hora mais agitada, hora mais calma e assim por diante. É um assunto sensacional, isso é apaixonante. De novo, o negócio da música, né? Eu lembro de uma situação que também aconteceu. Teve um desses episódios, essas corridas de rua que tem, né? E eu estava com o aparelhinho, correndinho, começou a AC/DC, Metallica, Seleção, Whitesnake, tudo tranquilo. E no meio dessas músicas entraram duas músicas da Elis Regina, bem tranquilinhas, sabe? E na hora que eu tava correndo, sabe quando você tá correndo? Poxa. Aí eu não queria parar para não perder o pace ali, né? E tava com o aplicativo da Nike que fica contando o teu pace, e eu tava todo empolgado, tava dando tudo certo. Começaram as duas músicas, eu automaticamente dei uma freada, assim. E como que eu percebi isso? Depois você pega no aplicativo e mostra o seu gráfico. Na hora da música, realmente deu uma diminuidinha. Eu fiquei pensando, não vou diminuir. E foi automático. Sensacional. Professor, dentro disso que o professor falou, me chama a atenção o seguinte. Quem está assistindo agora essa entrevista, né? Nós temos alunos, temos pessoas que estão procurando uma recolocação, temos empresários, pessoas que têm estabelecimentos, varejo. Qual que é o momento que essa pessoa vai se tocar, vai perceber que precisa do marketing sensorial? Se ela já faz isso há muito tempo, né,
brinco lá sempre que ela toca a lojinha dela de uma certa maneira e está funcionando. Qual que é o momento que eu sei que eu necessito e quem que eu procuro? Só tem o professor no mercado, só tem a Biomist, qual que é o caminho? Né? Claro, existem outros lojas, mas qual que é o caminho mais fácil para aquela pessoa que não está, por exemplo, em Curitiba? Em Curitiba é fácil, acessa o Biomist, o professor Edson vai lá dar consultoria. Mas fora de Curitiba, como funciona? Tá. O momento em que você precisa de fato colocar uma estratégia desse é quando você sente necessidade de criar algo mais. Hoje, se a gente falar de mercado de shopping, por exemplo, falar de calçados dentro de mercado de shopping, os shoppings limitam a quantidade de lojas que vão ter um calçado. Então, normalmente, um shopping igual o Shopping Barigui, por exemplo, a gente tem um parâmetro de comparação, eles têm 7 lojas de calçado. São 7 lojas que vão vender exatamente o mesmo tênis, nas mesmas cores, no mesmo tamanho. Então, em que momento que você vai precisar do marketing sensorial é quando você não quer competir por preço, quando você precisa criar experiência para o teu usuário, para que ele veja valor na sua marca em algo que está além de produto. Então, esse é o momento ideal. O pontapé inicial de uma estratégia de marketing sensorial, ele é você entender qual que é a sensação que você quer construir com o seu cliente. Por que você tem que entender isso? Porque, de acordo com a história que eu quero contar para o meu cliente, eu crio uma atmosfera de loja diferente. Um exemplo bem legal de comentar sobre isso é o case da Abercrombie. A Abercrombie é um case super polêmico, porque a gente teve aquelas declarações no ano passado do presidente da marca falando que a Abercrombie não veste pessoas gordas e pessoas feias. Eticamente é uma discussão muito pesada. Mas o que está por trás desse posicionamento da marca? A Abercrombie ela veste pessoas que eles consideram formadores de opinião, principalmente no padrão norte-americano. Então, para o padrão de roupas femininas, eles colocam um molde de roupa até roupa M, então não cabe para quem tiver um corpo diferente disso. E para o padrão masculino até tem tamanho GG, mas é de uma pessoa que tem uma cintura muito fina, é um tipo de roupa muito acinturada. Colocando um pouco de lado esse posicionamento ético da marca, eles de fato conseguiram acertar muito bem no público-alvo que eles queriam atender, né? Porque você, a partir do momento que você consegue entrar numa roupa da Abercrombie, você é automaticamente uma pessoa sexy. Então, esse composto de marca deles, eles trabalharam muito bem. Entendendo qual que é a história que eles vão construir, do tipo, eu quero me comunicar com esse público-alvo de formadores de opinião jovens, principalmente no padrão norte-americano, eles começaram a construir toda a atmosfera de loja deles. Então, eles pegam, esse tipo de público é um público que frequenta muita balada, então eu vou criar esse tipo de cenário. Quando você entra dentro das lojas, você vê que a decoração é muito escura, parede preta, teto preto, a iluminação só de penumbra, muito amarelo, para dar uma sensação de conforto e também para não ser uma iluminação direcionada, fica uma situação meio de balada, de fato, música muito alta, os vendedores sempre com corpos super em dia, assim, super em forma, com muita corrida ali para deixar daquele jeito. Muito AC/DC para eles. Muito AC/DC para eles. E se criou toda essa atmosfera exatamente porque eles sabiam qual que é a história que eles queriam contar, eles sabiam como eles iam atender o público-alvo deles. Então, esse é o primeiro passo. Como que você deve fazer é entender qual que é a tua história e daí você procura os fornecedores que vão colocar esse tipo de experiência. A gente trabalha com marketing olfativo, o nosso forte é essa aromatização de ponto de venda. Por mais que a gente trabalhe com todo esse suporte para a experiência como um todo, porque o marketing olfativo não deve ser olhado isoladamente, ele precisa ser olhado como composto de marketing de verdade, existe muita gente para trabalhar com isso. Então, aqui em Curitiba nós temos boas agências de marketing que vão trabalhar com experiência no ponto de venda. E daí vai se falar de music branding, vai se falar de iluminação, vai se falar de disposição de mobiliário, de gestão de visual de loja, de vitrine, de marketing olfativo, e aí você constrói como um todo. Então, o pontapé inicial, de fato, é você entender o que você quer comunicar para o teu cliente e, a partir disso, você vai construindo esse tipo de cenário. Curitiba, nossa empresa, a Biomist, ela está presente hoje em 18 cidades do país. Mas Curitiba em si, hoje talvez, tirando São Paulo, é a segunda cidade com o maior número de concorrentes para a gente. Então, é um público que gosta, a gente gosta dessa coisa de experiência, né? Então, é por isso que a gente tem esse número grande de concorrentes também, sabe? Então, é um mercado que é muito comum a gente encontrar bons players no mercado. Show. Na dúvida, acesse biomist.com.br. E a questão da Abercrombie, justifica-se por que não serviu nesse corpinho aqui, a camiseta que eu tentei lá. E puxa, estica, tenta, não deu muito certo. Mas vou correr mais, vou atrás. Seguinte, pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu tive o prazer de entrevistar aqui o professor Edson de Souza, especialista na área do marketing sensorial. Nós vimos que o marketing sensorial vai além do olfativo, do music branding, ou só do PDV, de estratégia de merchandising, algo assim. É algo global. Bom, mas deu para ter uma ideia bem legal, bem bacana. Agradeço a presença. Obrigado, foi muito bacana mesmo. Com certeza vai
o pessoal vai pedir mais, aí nós voltamos. Professor, e reforçando o convite que você comentou de teses de TCC, tá. esse tipo de coisa, quem quiser, gente, pode entrar em contato com a gente dá um super suporte, é um privilégio poder ajudar vocês, e é muito comum. Um estudo tá? de caso, né? Bem bacana. É muito comum de alunos vir pedir dado pra gente, trocar informações. Por ano a gente faz em torno de 5 a 8, aqui em Curitiba só. Nesse momento a gente está terminando um suporte para uma tese de doutorado em São Paulo, então sim, quem quiser a gente pode entrar em contato, que é um baita privilégio para a gente poder ajudar vocês. Show de bola. Legal, professor. Fechamos então aqui mais uma edição do nosso Tendência em Mercado, espero que tenha sido interessante, né? Esses 30 minutos tenham valido a pena. Nos encontramos na próxima edição, um beijo, um queijo, até mais, tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.